RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o crédito 1 Minuto Banrisul, você não passa aperto. Tem crédito pré-aprovado acessível em qualquer canal de autoatendimento. Você pode contratar na hora das compras nas máquinas Vero. Assim, rápido e sem burocracia. E à medida que você paga as parcelas, o crédito volta a ficar disponível. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 27 de dezembro, ao vivo aqui pela RDC TV, canal 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também você nos acompanhando aí pelo mundo afora, pelas nossas plataformas digitais, né? Pelo site rdctv.com.br/ao vivo, você acessa diretamente o player do nosso site com a programação ao vivo da RDC TV. Ou, se você preferir, através das nossas redes sociais, Twitter, YouTube e o Facebook. E no Facebook você pode interagir conosco também, além de assistir o programa, mandar o seu recado aqui para o Virando o Jogo e para toda a programação da RDC TV. É aí, ó, Facebook, RDC TV Digital. Para o Twitter, para o YouTube e também para o Facebook. Estamos aqui com o Antônio Bavaresco, Diogo Rossi, Flávio Valente e Otávio Hoffmann, para a gente falar das incidências aí. Já começamos a viver o Campeonato Gaúcho, ainda essa fase, que eu diria de transição, de fim de temporada, Campeonato Brasileiro, para início de temporada com o Campeonato Gaúcho, essa fase de transição de jogadores que chegam, jogadores que saem, mais que saem talvez do que chegam, né? Mas já começamos a pensar também sobre Campeonato Gaúcho, a gente vai falar em seguidinha sobre isso. E também tem uma reportagem muito interessante a respeito do que os jogadores fazem além do futebol. A gente sabe que talvez a maioria deles, fora do futebol, hoje fazem tatuagens. Os jogadores é uma moda entre os esportistas, especialmente entre os jogadores de futebol, agora é se tatuarem, ou fazerem tatuagens, porque não se tatuam. Até pode ser que alguém consiga, são tatuados pelos tatuadores, né? Pelos tatus, enfim. Mas também tem outra possibilidade, né? O mundo do futebol é um mundo diferente em termos financeiros. Então, tem jogadores que já estão se especializando em fazer investimentos. E a gente vai falar em seguidinha sobre isso. Mas antes, vamos às novidades do mercado. O que nós temos de novidade hoje no mercado? O que eu ouvi falar é que o Marcelo Groy vai finalmente sair do Grêmio. Não sei se é finalmente, boa tarde. Não, finalmente, porque a carreira dele está toda no Grêmio. Anos, né? Na verdade, o Grêmio tem uma proposta em mãos do Al Ittihad pelo jogador. São 19 anos, como o Bavaresco disse, de serviços prestados, os últimos anos como titular do Grêmio, especialmente depois da saída do Dida, né, que foi titular do Grêmio na última oportunidade. Aí o Marcelo assumiu, não deixou mais, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, Recopa, Gauchão, né, o goleiro que está aí no Grêmio desde a Série B, era o reserva do Galato em 2005, né, daí campeão gaúcho em 2006, era ele o goleiro titular em 2006 naquele jogo do 1-1 no estádio Beira-Rio. Depois, 2007, foi para o banco com o Sarra, 2008 foi para o banco com o Vitor, aí 2009, 2010 foi titular, 2010 foi titular e melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, 2011 também, 2012, 13 ele foi reserva do Dida, depois de ter sido escolhido 2 vezes o melhor goleiro do Brasil, e aí depois voltou a ser titular do Grêmio para ser campeão. Passou por um momento muito difícil, que foi aquele jogo contra o Atlético Paranaense, que ele falha na Copa do Brasil 2016, e aí depois nos pênaltis se torna o herói daquela classificação, chegando a dizer, por exemplo, que deixaria o Grêmio se o Grêmio tivesse sido eliminado naquela oportunidade. Já não deixou o Grêmio 2 vezes, uma vez para ir para o Vasco e outra para ir para o São Paulo, quando o São Paulo viu o Rogério Ceni se aposentar, e agora eu acho que não tem mais jeito, né? São muitas doletas, né? Como é que é essa proposta? 14 milhões de dólares.
14 milhões de dólares para quem? Para o Grêmio. Pro Grêmio. É o único jogador do Grêmio Que é 100% que é do 100% do 100% Grêmio. do Grêmio. Não, e não é, mas o que mais seduz, quer dizer, o mais faz o Grêmio. Não é que os 14 milhões não sejam importantes. Multiplica por 4, vai ver que é um valor bem expressivo. Mas o Marcelo Groy é, em atividade no Brasil, no momento, na minha opinião, o melhor goleiro. Em atividade no Brasil. Não estou comparando ele com o Alisson, Quanto é que bateu o dólar hoje? 3,98, né? Não. Aí depende, dólar turismo, eu estou comprando, né? Então, 4,05, velho. Tá, vamos botar 4 então. Foi Hoje 4. seria 56 milhões de reais. Mas o que mais goleiro, faz o Grêmio sacudir para um goleiro É. é a oferta que foi feita para o Marcelo Groy. Não seria justo, na minha opinião, e o Grêmio sabe disso, com a folha de serviço prestada pelo Marcelo Groy, Sem dúvida. não liberá-lo, ainda que fosse menos, mas se considerar esse valor, praticamente, não tem como dizer não. Não, e depois o seguinte, claro que a culpa não é da atual direção, mas nunca um jogador foi tão injustiçado no Grêmio e talvez num clube de futebol. Eu diria no futebol brasileiro. Mas você sabe, Quanto o Marcelo Groy. mas é a maior Quanto volta Marcelo por Groy? cima, o Rogério, tu que é da posição, tá? É a maior volta por cima, é o seguinte, vai ser, se confirmar, a maior transação de um goleiro nos últimos, quem é que saiu por mais que 14 No milhões? Brasil, ninguém. Não, Acho que ninguém. O Então, Alisson, vai quanto ser- foi o Alisson, O Alisson Rogério? quanto foi para Roma? 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. 6 milhões. 21 milhões de reais saiu o Alisson Então. para Roma. Imagina. Então, seria é a maior uma transação enorme, de um goleiro, vou colocar forte assim, na história. Não, quanto- 6 no milhões, Brasil? 6 milhões de euros é mais. Não, 30, dá 30 milhões. É 30 milhões de reais. Mais que 30 E- milhões. Mas Mas essa do o que eu digo Marcelo é da- 56. O que eu é mais. digo da Mais do dobro. injustiça que o Marcelo sofreu, o Diogo falou agora, nem Sarra, muito menos Vitor, E e Dida. menos ainda um veterano Dida, né, que nunca conseguiu evoluir na carreira. O Dida foi um fenômeno para mim. E os mesmos defeitos e virtudes que ele tinha lá no Vitória, quando foi para a seleção Ele amadora, manteve. ele manteve Não 30 anos evoluiu, depois. Ou seja, ele não evoluiu e não continuou a mesma coisa. Um goleiro nunca saiu do gol Marcelo e tudo evoluiu. mais. Tá? Não, Marcelo Marcelo evoluiu evoluiu. muito. Mas já naquele momento, o Marcelo teria condições, no meu Sim, entendimento, sim. de ser o titular absoluto e ter evoluído antes do que ele Mas evoluiu agora, entendeu? Rogério, ele é um cara jovem, 31, 32 anos. 32. Ele teve uma carreira fantástica no Grêmio, mesmo com todos esses percalços, talvez até por isso. Em alguns momentos assim de provação, aquele lance emblemático contra o Barcelona de Guayaquil, ali ele estava, talvez toda a carreira dele, eu sou meio atávico nisso aí, eu acredito em algumas coisas. Meu entendeu? Otávio? Como assim? Eu acho que existe coisas que são atávico, quer dizer, que tem que acontecer. Entendeu? Que estavam escritas, digamos assim, tá? Eu acho que toda a carreira do Marcelo preparou ele para aquele momento. Foi o grande momento da carreira dele. Tá, mas poderia esse momento ter chegado antes, Não é isso sei. que eu digo? Não, eu quero. Poderia. Aí eu. Se ele não tivesse, se não Pode tivesse ser, ido pode pro, ser, não pode tivesse ser. deixado Ou talvez de ser ele titular, tivesse- Talvez entendeu? ele tivesse Se queimado sido antes. titular um tempo antes, numa geração que não ganhava títulos. E aí ele ia tivesse ser saído do queimado. time, né? É isso que eu Ah, quero mas dizer. quem É um sabe, cara que merece quem tratar. sabe lá se os títulos não viriam antes. Não, com mas ele Rogério, titular. sabe, A gente ninguém- vai saber. Ninguém sabe, é um imponderável. Rogério, eu não estou eximindo as pessoas que. Eu estou concordando contigo que houve erro no passado. O que eu estou dizendo é que para o Marcelo Groy, felizmente, tirando aquele momento que foi ruim para ele, a volta por cima é tão grande que é como se não tivesse acontecido. É que eu É vejo isso que eu assim, quero dizer. eu vejo assim, ó. Ele sofreu naquele Não, momento, é que teve, mas o resultado final... é que teve uma campanha muito grande contra o Marcelo Groy aqui. Ah, eu sei onde é que quer chegar. Da chegada do- Deixa o passado nós pra lá. tivemos segmento da crônica esportiva. Ah, tem uns que estão até hoje. Tem um que já outros já morreu. morreram. Da chegada do Ele Dida. poderia ter estado no grupo da seleção também. Né? Essa Isso, é uma essa outra é a injustiça. injustiça atual. Essa é uma outra injustiça. Essa é a Deste injustiça. ano, Essa é a ele maior. mereceria ter Tá, estado isso no ele grupo. sabe, e aí também uma outra... Diogo, eu não sei se o Diogo concorda. Eu acho que isso também é uma... Tá, porque, é porque eu sou o Diogo. Não, porque Nós ele- outros três não... Não, é que eu, Então eu discordo do Bavaresco. Já discorda do não, é que ele olhou na minha direção aqui, eu só queria acrescentar um elemento. O fato de que talvez o Marcelo tenha dado, quer dizer, até isso, ele já sentiu que talvez ele não vai ter oportunidade na seleção. Pode ser. Então o Não, fato a dele ir seleção para a Arábia, passou, A seleção não passou, vai né? alterar nada Não. nisso, só isso. que Mas se eu queria vocês me permitem fazer uma crítica ao Marcelo Groy,
que eu acho que é uma crítica construtiva e que, na verdade, eu já vi outras pessoas fazendo e eu me sinto também no direito de fazer porque eu concordo. Que é a seguinte, o Marcelo Groy, dos últimos 15 anos de futebol brasileiro, dificilmente um goleiro foi melhor que ele. Dos últimos 15 anos. Porque em 2006 ele foi o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho, daí em 2008 ele foi o melhor goleiro de novo, 2009 de novo, 2010 de novo, aí 13, 14 foi o escolhido melhor de novo, 15 foi campeão, 16, sabe? Então ele sempre tem histórias positivas. Mas Marcelo, tu não sabe te vender, meu amigo. O teu maior problema é esse. Mas olha, cara, eu vou Mas te agora dizer, tá provado que sabe. O cara, sabe, goleiro de futebol cartão. dele. Não, Rogério, olha, com todo eu respeito, compreendo, com todo respeito, ele não foi pra Copa, eu tenho certeza absoluta. eu isso. compreendo. Talvez a única vírgula é a questão, que aí também eu faço referência, talvez se junte a isso, a questão um pouco de cera. Aquela cera técnica que, para mim, é exagerada. Pouco esse Marcelo, em alguns chegou a ser expulso momentos, estilo, né? chegou a ser expulso por isso. né? Ô, Flávio, Talvez esse seja um desculpa, particular. Não tem nada a ver Mas isso aí, da o cera. outro lado, qual o goleiro que tem no seu nome o apelido de milagroso? Milagrói. Eu sei, isso aí atesta a sua excelente Não, pra mim a maior prova de que ele deu a volta por cima Isso deu a volta, é essa tranquilo. oferta. Hã? É essa oferta que ele recebeu. Além de todos Mas os sem títulos que ele já dúvida, ganhou. isso coroa aí é o maior todo. tapa na... Mas Tem claro, gente, mas literalmente, nada contra ninguém, Vai ter né, que engolir. que tá se revirando. Não no túmulo, mas... Pois mas é esse tipo de coisa. Eu não vejo isso. Qualidade a questão é da Mas eu não cera queria como falar nisso problema. agora. Não, eu não vejo como problema nada disso. E a questão, eu compreendo muito bem o Marcelo Groy nisso aí. É uma questão de personalidade. Claro, isso aí. Né? Quem é que falou identificar como goleiro? Foi tu que disse agora que eu me identificaria com o Não, Marcelo? eu falei. Tu Não, falaste? o Bavaresco, sim. Talvez, Tu que é da posição, talvez foi. eu me identifique muito mais, tá, com esse Por essa caráter de característica. personalidade Eu também, do Marcelo. Mas eu acho que né? essa personalidade dele, eu não sou contrário à personalidade, não é isso, eu acho que cada um tem a sua, eu acho bacana que o Marcelo seja assim. O problema é que, por exemplo, assim, ó, eu tenho muito mais certeza que o Cássio foi pra Copa por uma personalidade de goleiro. Não, aí foi e de uma homem. relação com o Tite. Mas se ele tivesse isso, então, o Marcelo Groy, Não é que o Cássio jogou no Corinthians. É. Amigo. Joga no Não, Corinthians. e além disso, se o tinha Marcelo uma relação jogasse com o lá no Tite. centro do país, Sem dúvida. ia ser badalado. Ia ser badalado. É que pô, o cara que aqui... foi o melhor goleiro da América, eu acho que mereceria Mas, estar na aqui, ó, eu queria Libertadores, avançar um na pouquinho. Copa do Mundo, Não, né? mas evidente. Não, sem dúvida. Mas a gente está falando isso. Não, sem ali, dúvida ali alguma. faltou o Arthur, naquele momento, eu não estou falando agora, tá? Naquele momento, na minha opinião, faltou o Arthur, faltou o Luan, faltou o Marcelo Groy. E de quebra podia ter ido até o Maicon, mas enfim. O único que eu discordo é do Luan, porque eu não vejo mesmo que ele tenha Não, sido mas ali melhor. naquele Mas momento- mesmo assim, eu não vejo Não, que mas o Luan... melhor que o Eduardo, como é que o Renato Augusto. Bom, mas tudo bem, isso é passado, eu não quero. Eu queria avançar. Não, Eu mas queria- a questão é do Marcelo. A Pois questão é, eu do queria Marcelo. avançar nisso. A questão do que Marcelo, o Grêmio faz a agora? questão é do Marcelo, tá, de que ele que trazer está alguém. recebendo um prêmio. Tá? Essa negociação para ele, quanto que vai ser de grana para ele, mais ou menos? Que eles E têm- o Não, salário, é o que que ele vai seria? receber ele recebeu uma proposta particular, né? A gente não tem informação não. de quanto é. Foi, não foi sabe, para a dele, né? Isso, a Não, dele. mas eu estava lendo aqui um off de um dirigente do Grêmio. O off do dirigente está E valendo. aí, o que Ele o disse Otto que assim, disse? é independência financeira das 3 próximas gerações do Não, Marcelo então... Groy. É Não tipo tem o como. pai O do Grêmio- Ca- o Grêmio- é tipo o pai do E olha que Carilli. ele já O Grêmio é ganha bem uma no instituição que o presidente Romildo Bolzan sempre deixa muito claro, né? Que havendo uma proposta por qualquer jogador que seja boa para o Grêmio e para o jogador, o Grêmio analisa com muito carinho, né? Analisa Ainda mais se o jogador muito já ganhou bem. títulos. Não, mas foi essa- disso que eu Então, tô dizendo. hoje com o Marcelo é uma proposta assim. É muito boa para o Grêmio. Não, é excelente. Muito boa para o Marcelo. É Não tem excelente. por que não acontecer. vai Proposta acontecer. nesse valor por goleiro Não tem é jeito. excelente. Você É não só Um tem goleiro que de fazer com 31 tudo. anos, se ele Com tivesse valor, 20. com valor integral pro Grêmio, fora os títulos Não, mas todos que ele 31 já- anos, aí que eu vou te dizer. Não, eu sei que tá no 31 auge. tá no auge. 32, não. Tá no O que eu auge. quero dizer é que, em termos de mercado, Rogério, se ele tivesse 22, tu diria, podia até questionar, 22 anos, o goleiro pode valer 50, Sim, sabe? sim. Agora, com 32, é como tu disse, tu tá Tá no no auge. momento, Ele não tá vai no momento. render mais ao Grêmio, Tá, entendeu? só que aí pra avançar como o Bavaresco pediu, É isso que eu queria falar. O que o duas Grêmio coisas. faz agora? Eu tenho Tá, duas mas coisas. quando? Para um pouquinho, vamos Claro. só contextualizar. É que eu acho que não- Qual é o clube, qual é o país? É o Ittihad. mesmo Quando clube do que vai? Valdívia, Al Ittihad, Isso aí. dos Emirados Árabes. Quando vai,
tem até fevereiro para fechar a janela do mundo árabe, então tem bastante tempo. Acredito que nem se reapresente, caso Claro que não. confirme a negociação. E aí já Vai tratar da mudança dele. encaminha mais umas férias aí, faz mudança e tudo Tá, mais. então esse negócio não é de agora. Isso já vinha o Grêmio sabendo e o próprio Marcelo sabendo. Não, a proposta é de hoje. O Grêmio não teria ido atrás desse goleiro do Não, Ceará se já não tivesse alguma coisa... sim, o indicativo, tá. Se já não tivesse Pode ser, alguma pode ser. coisa... Assim, Algum indicativo já existe. Indicativos, entendi. Não, sem dúvida alguma. Não, perfeito. Everson, Saiu, né? Everson. saiu agora a proposta, ou foi oficializada Se agora a cavocou proposta, agora. porque agora é que esquentou o negócio. Isso, agora Agora deve é ser concreta, formalizado. né? Proposta concreta. Agora, Agora eu deixo oficial. eu dizer uma coisa sobre goleiro do Grêmio, rapidinho, tá? Antes de, sei lá... Paulo Vitor. Não, sobre goleiro do Grêmio, sobre uma coisa que o Grêmio tem. Eu acho assim, ó, o Grêmio tinha que ter um jogador da base com perspectiva de aproveitamento em 2, 3 anos. Tem 3. Então, esses caras têm que ser o terceiro. Não pode o Grêmio botar um, como era antes, um Bruno Grassi. Já foi o Bruno Grassi. Não, eu sei que já tudo foi. bem, mas é que eu o tô outro- falando como política, Tá, mas o foi outro- errado o isso. outro goleiro... Era o Léo, que era um muito bom Não, goleiro. o outro, anterior ao Léo, que foi o gordinho? queimado, o Thiago. Foi o Thiago, queimado porque entrou Culpa dele, naquele time. Não, culpa dele, é muito autossuficiente. Até pode ser que tenha Mais parte culpa de dele culpa do que dele. do time. Mas ele Thiago entrou, Machowski. mas ele entrou e não estava preparado Não tava. ainda para Não, assumir não, uma não. posição titular. Não, e encheram demais a bola dele. Eu- Acho que foi o mais, Filipão, né? Mas mais pela... Não, foi o Roger. Roger. Mas mais pela imaturidade dele do que pelo time ou circunstâncias. A imaturidade dele, de um cara que comia bolacha recheada na concentração, que fazia e acontecia... com Não, e dizia isso. comida. Falava para as pessoas, É, assim. então... Era só comida o problema dele mesmo, tá? Comida. Ele tinha problema com... Sim, eu sei. A balança. Eu diria que o problema é a orientação. Mas o Léo, cara, o Léo tá A super bem orientação. lá na O Europa. Léo já era. Eu sei que já era. Eu tô flagrando um erro que Ah, o tá. Grêmio cometeu. O Léo já era. Eu quero Tudo que bem. vocês entendam Mas o que eu tô dizendo. O terceiro não vai ser o titular. O Grêmio tem que pensar agora mas- no substituto. Olha, eu vou te dizer o seguinte, Esse- o Grêmio não tem goleiro Não tem. titular hoje. Não tem. Não, Paulo Se vendeu... Vitor. Não, não. Incrível. Ele vai sair o Paulo Não, Vitor não assume. vai ser o Não, titular. não tem Neste como. momento. Ah, tá, Aí tudo tem que bem. vir outro. Mas não tem nenhuma condição. Tá, não, mas para só um pouquinho. Se o Grêmio trouxer, como é o nome desse goleiro? Everson. Everton. Aí a reserva do Paulo Vitor também não dá. Não, também não dá. Não é- Não não tem é- tamanho Ceará para é ser goleiro reserva do do Grêmio. Paulo Não. Vitor? Com certeza. Não tem tamanho para ser goleiro do Grêmio. O Grêmio precisa, Tamanho, eu o digo, Grêmio precisa trazer um cara do Status, tamanho... envergadura, O cara precisa status. trazer um tamanho... Infelizmente, do- o Grêmio vai ter que fazer isso. Acho que o Grêmio vai ter Grêmio que trazer um buscaria tamanho da hoje América. um goleiro até fora do Brasil. É. Na Brasileiro. Argentina, Brasileiro. O problema é que o Pode goleiro ser que... Brasileiro da fora do Europa. Brasil. O goleiro que tinha fora do Brasil e que quem trouxe foi o São Diego. Paulo, já era, né? Ou o Thiago Eu Volpe. não acho, não sou muito fã desse cara. Olha Mas- aqui, o Cléo Luiz Lopes de Moura está dizendo aqui, se o Groy sair, tragam o Everson do Ceará ou o Júlio César do Fluminense. Eu vou dizer um Júlio cara César, que... Por quê? Por que Já- essa reação posso, do Júlio César? mas posso falar? Não, mas Não fala acho- do não Júlio acho César. uma que Eu acho ele Perdeu um um goleiro... pênalti. Eu vou usar uma palavra forte. Tomara que o Grêmio não busque esse goleiro. Eu acho ele frangueiro, cara. Mas tudo bem. O Júlio Eu César quero indicar não um... serve, só não serve para vocês, Eu Júlio acho um César? bom goleiro. Ele, inclusive, tirou eu o acho do Fluminense nível do Paulo rebaixamento. Vitor Ah, pra eu acho baixo. suficiente para Tá, mas então esses dois aí vocês não querem nem o Everson, Posso nem dizer o um Júlio que eu César. traria? O Everson eu não sei. Posso dizer se ele- um que eu traria? Ele não chegaria para ser titular, pelo menos. Qual é o Um que eu traria, não sei se viria para ser titular, mas é um goleiraço, um grande futuro e um cara novo ainda. O do Paraná, como é o nome dele? O Richard? O Não. Richard. Sim, o Richard. Bah! Não, o Richard não é novo. Baita goleiro. Não, mas não é um cara de 32 anos, tem Ele menos. fez um jogo contra o Inter. Não, se mas não me só engano. contra o Inter, Não, jogou não, demais vários. todo o campeonato. Baita É que o goleiro. time do É Paraná era melhor muito ruim. do que o Júlio César. Sim, É, mas a gente Mas tem que tomar cuidado de Se uma o time é coisa, ruim, tá? o cara apareceu porque ele tem A gente tem que qualidade. tomar cuidado numa coisa quando analisa goleiro que estava em zona de rebaixamento, que faz muita defesa, né? Nós isso temos o aí. exemplo do Danilo Fernandes do Não, Internacional. mas o isso Richard aí. tem um histórico. Eu não estou analisando ele só pelo Paraná. Não. Ele tem um passado e ele sempre jogou bem. Tudo bem, mas Eu nunca vi outros ele tomar exemplos, peru por exemplo, como o Júlio César, o pô. Everson do Ceará, que é um time Não, que era esse muito é- atacado, é, é um time não, esse sim. que o Internacional, quando caiu, Danilo Fernandes Sim, sim. fez um grande ano, o time caiu igual. Por quê? O Inter levava muito chute a gol, o goleiro ou O fazia Alisson. muitas defesas,
Ou ia levar goleada sempre. Não, mas não e, precisa. e antes da lesão dele agora esse ano, ele já foi caindo de rendimento por O baixo. Grêmio podia dar uma ousada, buscar um Fernando Praz, já encerrou a carreira? Não. Fernando Praz não. Com todo respeito, já passou pelo Vai, Grêmio. tem detalhe. É cria daqui, sucesso pro Fernando Praz, mas não. Eu digo uma coisa. Goleiro com muitos defeitos também. Só a questão, lembrando, não precisa nem para a Série B. Pega o Internacional da Série A. O Marcelo Lomba ganhou todo esse destaque porque o Internacional foi muito atacado também. Sim. Foi muito atacado. Essa é a diferença. Era bola rondando a área do Internacional o tempo todo. Outro exemplo também serve é que o Grêmio, esse ano com o Marcelo Groy, a gente não lembra de muitas defesas dele. Não, ele jogou só 19 jogos, ou coisa assim, né? Mas também... Mas é que tinha uma defesa muito boa, muito sólida, que a bola chega muito pouco no gol, né? Ontem Eu não sei se o o Pedro Rogério Jeromel concorda. divulgou um tweet, não sei se vocês comentaram aqui, eu Fez não 5 pude anos assistir, de eu não Grêmio. pude assistir o programa ontem, então se alguém comentou, peço desculpas, mas eu vou comentar então. Dos 222 jogos do Pedro Jeromel com a camisa do Grêmio, em 110 ele saiu sem tomar gol. que foi depois do programa, o tweet. 110. ele saiu. A metade dos jogos ele saiu sem tomar gol. Eu vou dar a minha indicação, eu sou péssimo para goleiro, tá? Mas eu não vou sair do Brasil para não ter que fazer ninguém pesquisar. Eu vou ficar no Brasil. Isso, perfeito. Tá? Eu gosto, é o estilo de goleiro que me atrai como torcedor de futebol. Eu buscaria o Gatito Fernandes. Não, Do eu vou Botafogo. adorar. Eu vou te dizer quem eu buscaria. O goleiro do Atlético Paranaense, o Santos. E o do É Flamengo? grande. É igual o Não, Gatito. tem 2 metros a mais. olha O aqui, ó. Gatito é anão. Olha aqui, Daniel Alves do Flamengo, muita grana, né? O Diego Alves. Não, esse aí é Aí máscara. tem Esse aí probleminha, Probleminha de vestiário. Grupo, Então, olha aqui, Não, o Renato nós acerta, estamos é. chegando na mesma conclusão que o Márcio Martins Não tem Fraga goleiro. nos diz aqui. Goleiro pronto para assumir a titularidade no Brasil, não consigo enxergar alguém no momento. Do Tem que tamanho do procurar Marcelo bem. Groy, Tá não. certo, hein? Não tem. Bom, vamos falar em seguida aí sobre a dupla já no Campeonato Gaúcho, esperando, né, essa negociação aí do Marcelo Groy, da venda do Marcelo Groy. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. No Sesc é assim. Todo mundo pode usufruir dos pacotes turísticos, tanto pacotes nacionais quanto pacotes para o exterior. Consulte o site do Sesc, sesc-rs.com.br e boa viagem. Vamos à mensagem do Governo do Estado e já voltamos. Motorista, antecipe o pagamento do seu IPVA e ganhe descontos especiais. Pagando seu IPVA em cota única até 28 de dezembro, você pode ganhar descontos de até 25%. E não custa lembrar, o IPVA retorna para o contribuinte na forma de serviços como educação, saúde, infraestrutura e segurança. Aproveite o desconto de até 25%. Antecipe o pagamento do seu IPVA. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. O debate do intervalo continua aqui, pessoal. Trazer uma Foi no informação, Santos. Rogério, antes que a gente avance para o Campeonato Gaúcho, que a informação é de um cara que eu respeito bastante e ele tem bastante informação sobre. Bastante fonte, exato. PVC, acaba de dar informação que... Paulo Vinícius Coelho, Paulo Vinícius Coelho, PVC. ex-ESPN, hoje na Fox. Que o Luan tem um destino e que ele ainda pode sair para o futebol chinês, nessa janela. Há o entendimento, eu estava lendo a matéria dele aqui, de que sim, ele estava acertado com o Cruzeiro, aí ele decidiu não ir, de última hora. Ele foi oferecido para o São Paulo e para o Palmeiras, realmente foi. Não foi o Grêmio que ofereceu, isso é importante dizer. Foram intermediários, claro que intermediários agem a mando de alguém, então provavelmente agiram a mando do Grêmio também, e que agora a China é o mercado que ele pode ir. Aí muita gente pode dizer, o PVC tá louco porque ele não quis ir para a Rússia, né? Ali era uma circunstância muito particular. Ele não queria ir para a Rússia não porque era a Rússia. Ele não queria ir para a Rússia porque ele e outros jogadores do futebol brasileiro entendiam que ficando no Brasil iam para a Copa. Outro caso, Rodrigo Caio. Então não é um caso, são vários casos. E agora ele pode ir para o mercado chinês. E eu ousaria dizer o seguinte, se o Grêmio vender o Luan, assim como vende o Marcelo Groy, vai ter que remontar o time. E olha, torcedor do Grêmio, cruze os braços. Eu só penso que o Luan tinha que... Porque no momento, se o Luan sai do Grêmio, ele não sai, vamos dizer, numa boa. Tá? Para ele pode até ser. Ele sai com uma interrogação.
ele não sai, vamos dizer assim, nos braços da torcida, não sai consagrado pelo torcedor, porque o ano do Luan foi muito ruim por lesão e por questões extra-campo. Então, o Luan não sai com, vamos dizer, com um bom cartaz daqui. Se tivesse saído lá em 2017, quando foi escolhido o melhor jogador da América e tudo mais, era uma situação. Uma situação. Não quis sair, tem as razões, como disse o Diogo aí, talvez seleção, mas eu entendo que o Luan deveria fazer uma temporada mais no Grêmio, onde ele pudesse se qualificar para ir, porque o Luan é jovem ainda, para ir para o futebol europeu, mesmo que não seja diretamente para a Espanha. Mas alguma aí depende, questão física, mas Rogério, depende que dele. preocupe a mais? Bom, eu acho assim, aí é se outro tem uma patamar. questão, se tem uma questão física, Esse aqui é o ele questionamento. diz, ele coloca aqui em pauta uma coisa que a gente tem conhecimento, tá? Mas ele fala mais abertamente. Ele fala que tanto o Grêmio, e usa Porto Alegre, quanto o Belo Horizonte, sabem que o Luan tem um problema. E esse problema está fora das quatro linhas, que é o extracampo. Mas aí depende que já só foi do o Luan, né? Aí depende só do Luan. E outra coisa, né? Bom, mas se ele O tem mundo problema chinês- extracampo, O mundo vai ter chinês aqui... não é essa barbada, né? Não é. Não é essa facilidade que é o Por Brasil. isso é que né? eu quero, isso eu vou pagar para ver. Eu acho que no caso do Marcelo Groy, aqui já tem outras informações, dão outros números em relação ao Marcelo Groy, falam 5 milhões de euros, enfim. Aí Aqui seria- é 14 de dólares. Não é, é menos. É muito menos. Multiplica por 5, dá 25 milhões de reais. Igual é uma... Tá ótimo. Bom, mas enfim, eu quero dizer assim, ó, acho que o Grêmio, daí se entende por que o Grêmio, em algumas áreas, em alguns setores do time, não está partindo para as contratações. Porque ele ainda não sabe. não sabe o que ele vai precisar na realidade. Eu vou precisar de um cara junto com o Luan ou no lugar do Luan? Aí, se for junto com o Luan, bom, pode ser o Thiago Neves, que tem 33. Agora, se for no lugar do Luan, o Grêmio tiver que fazer... Só um pouquinho, não calma. dá, Bavarias. Desculpe, mas não dá para esperar. É a mesma Não, mas não situação. tem como. Se tu tem uma proposta e o cara não respondeu ainda, porque tem que esperar. Tu não pode gastar o dinheiro na frente. Não, cara. não é O Grêmio gastar na tem frente, mas essa bola toda. Não, mas Bavarias, no futebol, tu sabe quando uma proposta vai esquentar ou não vai esquentar. É a O questão... Luan já teve vendido e um dia antes resolveu não ir. Não, mas se tem agora alguma coisa efetivamente para a China, o Grêmio já vai se movimentar porque essa proposta ela vai crescer. Isso nos que próximos disse agora, dias. mas então não tinha a proposta. Mas sei lá se quando já foi atrás do Thiago Neves já não tinha isso. É que as coisas vazam depois, ô Bavaresco. As coisas, elas internamente, intramuros, elas começam a circular antes. E os dirigentes têm que estar atentos a isso. Então aí já começa a sondagem. Eu passo a acreditar nessa informação do PVC pela movimentação feita já anteriormente pelo Grêmio. Mas é que daí o Grêmio não ofereceria o Luan no negócio, né? Não, mas vem cá, mas se já está saindo, mais razão para oferecer. Porque se o Luan já estava com essa proposta, ou seja, o Grêmio já descartou o Luan. Ou para a proposta da China, ou para incluir num negócio com o Thiago Neves. Pode ser. O certo me parece que o Grêmio não quer o Luan. Não me parece que o mercado quer, me parece que o Grêmio não quer. Os indícios são... Já está mais aberto, assim, falando na possível saída dele. Eu vou ser cauteloso nisso aí. Bom, eu estou sendo ultimamente bastante cauteloso com muitas coisas. Para mim, a frase que o presidente Romildo Bolzano Júnior usou na entrevista que ele deu a Bandeirantes é uma frase que me soa como... Não é que o Grêmio não quer, mas é que não está mais na lista dos melhores que o Grêmio entende que não pode perder. Ele disse... Se realmente a proposta vier, a gente vai olhar. Por um jogador como o Luan, se você tem 100% de certeza que não vai vender, você já disse, pode vir o que vier. Que é o caso do Kahneman. O presidente falou que... talvez o Grêmio esteja avaliando que o Grêmio teve uma possibilidade com o Luan de ganhar muito dinheiro naquele ano da Olimpíada, foi perdendo essa possibilidade e está avaliando agora. Ou a gente ganha agora ou não vamos ganhar mais. E a questão também... Então, ou é agora ou não. Mas tem um outro detalhe, né? Hoje o Luan não é mais um potencial, né? Ele é essa realidade, ele é o jogador que fez em 2017 e outros jogadores do elenco hoje
O Everton, por exemplo, já passou o Luan, tanto em potencial quanto numa realidade desse ano. Você tem Jean-Pierre, que é um jogador que pode despontar esse ano e acaba passando também o Luan. Agora, isso que falou o Flávio Valente a respeito daquele momento da Olimpíada, aquela era a hora. É o que acontece com o Internacional e o Rodrigo Dourado. Mas ali foi um erro do Grêmio. Aí são coisas que eu não consigo entender. Não, é que o caso do Luan... de aconselhamento, é que ele o caso se do tornou Luan tem muito muito a ver, amigo Não do é o caso do Neymar. Rodrigo Dourado. Não é o caso do Rodrigo Dourado, é parecido, eu acho. Mas aí é que eu Não, digo. só que tem uma diferença. O caso Luan, ele tem uma série de erros. Eu nunca vi Sabe dominó? Quando tu coloca um do lado do outro? Sim, se tu não empilha bem direitinho, não cai tudo, né? É. Mas ali tava bem empilhadinho. Por quê? Olimpíada, proposta da Europa. E veio uma proposta do West Ham e o Grêmio não aceitou. O Grêmio não aceitou. Não, mas tudo bem, mas esse é o caso do Luan. Sim, mas é que daí o erro... Não, é que o Inter nunca teve uma proposta pelo Rodrigo Dourado. Mas tu tem que fazer, aí é que tá. O Grêmio tinha outras competições em que podia crescer, tá? Não, o conceito do Luan, como cresceu em 2017. Em 2016, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. O Luan Mas foi então é isso que eu tô falando. 2017 foi campeão da Copa do Mas Brasil. bem, O que tinha o Internacional em 2016, 2017? Só o Brasileiro. Nada. Nada. 2016 Não. caiu, né? Caiu e tinha a Série B. Tinha a Série B em 2017. Não, o momento do Então, Rodrigo Dourado é agora, ou vai ou racha. Não, já passou o momento. Aí é que eu quero chegar, porque agora não está vindo proposta. O Internacional teve uma recuperação com o Rodrigo Dourado por ele ter ganho o prêmio de melhor da posição nesse campeonato. Mas é aí que brasileiro. É agora ou nunca. Porque já perdeu o Mas time. agora Perdeu o caso que a time. gente falou já, não é mais um jogador em potencial, é uma realidade e é isso aí. Sim, acabou. Exatamente. Não tem perfeito. mais o que, não, mas esse ano ele vai despontar. Não, já é essa. Já era, jogador. Concordo contigo, mas aí é que eu digo, tu tem que ter uma visão. Tu tem um jogador que tu pode faturar com ele. Jogador de futebol é um ativo. Sim. Não é mais Especialmente os da patrimônio, base. é ativo. Então, ele se valorizou num determinado momento, tu tem que ver se aquela ação vai crescer ou não vai. No caso do Rodrigo Dourado, pelas competições que o Internacional disputava, não tinha mais o que crescer o Rodrigo Dourado. Não tinha Libertadores. Tá, mas onde é que quer não chegar? tinha- Não estou entendendo nada. Se nós estamos falando dessa situação do Luan, tá? O Rodrigo Dourado, muito mais ainda, o Internacional agora tem que fazer a venda dele. Sim, só que não porque tem- ele não não vai. tem proposta. Perdeu o time naquele momento, mas a Questão é o proposta. comprador. A proposta. O Bavaresco, isso eu aprendi dentro do futebol. A proposta por um jogador você cria. Você tem os empresários que fazem intermediação. Mas o cara que oferece, é não justamente, tem interesse. mas não é tem maneiras e maneiras de oferecer. Se um dirigente quer que o jogador saia, tá? Se um dirigente quer fazer dinheiro com o jogador, ele tem a convicção disso, ele faz o jogador ter proposta. Faz o jogador ter proposta. Os empresários que fazem as intermediações estão aí justamente para isso, para criar, plantar num clube, seja da Europa, da China, do Oriente Médio, plantar uma proposta para o jogador. Tá? Isso acontece. E aí o jogador fica lá uma temporada, é emprestado para um outro clube ou até volta para o Brasil. Esse é o padrão que tem. Agora, o dirigente ele tem que ter a convicção de que precisa fazer dinheiro com aquele jogador e buscar esse meio de fazer dinheiro com o jogador. O que eu estou dizendo é que se o Luan não tinha ido antes, é porque não existia essa convicção. Se o Rodrigo Dourado não foi, é porque não existe essa convicção. É aí que está. Tudo passa pela mão do dirigente. Enquanto não firmar uma convicção, não vai ter proposta. É que o que contribuiu Eu já para o acho. ruim do Luan foi esse ano, né? Se ele tivesse uma crescente, continuasse como ele teve no ano passado, em 2017, hoje ele estaria estourando. Não, mas ele Só se que lesionou. aí é tudo. Eu acho assim, ó, como eu disse, Aí ele eu vou contribuiu esperar para ver o que vai negativamente. acontecer. Em relação ao Luan, ele é um cara assim, ó, muito imprevisível nesse particular. Ele, nem estou falando do Grêmio, entendeu? Eu estou falando ele. Então, e como esse negócio depende da pessoa, depende do cara, porque o que eu sempre digo é o seguinte, paga a multa, o cara sai. Não, se o cara disser assim, eu não quero ir, não adianta o clube pagar a multa. É verdade. Não tem, se o Kahneman disser assim, uma que ninguém vai dar os 20 milhões do Kahneman, mas se desse, ainda assim, se ele não quisesse ir, eu não vou, eu não Falando quero nisso, jogar no É o Grêmio. que ele falou, O né? empresário chega hoje aí, né? Mas diz que quer dar 5 milhões, o Grêmio não vai E ir. foi o que ele falou lá na rádio da Argentina sobre o interesse do Boca, né? Mas fácil trazer o Mbappé do que me tirar do Grêmio. Não vai sair, Muito eles vão bem. sair pro Boca, vai sair pro Independente. O Sérgio.
O Márcio Fraga diz, o Inter é privilegiado, 2 goleiraços, nenhum time brasileiro tem. Eu não sei se chega a ser goleiraços. Né? São bons goleiros. Mas tu me perguntasse se eu queria substituto do Marcelo Groy, um dos dois, com todo respeito. São grandes profissionais. Não. Eu não vejo... Danilo Fernandes seria um bom goleiro. Em Negativo, condições negativo. físicas boas. Muito obrigado para o Máurio Pedroso pela mensagem que ele manda sobre goleiro bom. Muito obrigado. Agradeço aí a gentileza do Máurio. Se tratando. Não, assim, ele está dizendo que goleiro bom aqui está comentando. Aqui. Tá certo. Mas parceiro é isso aí. Tá? O Daniel Lange, boa tarde a todos, um abraço, tamo junto, de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Vamos Inter, diz aqui o Daniel Lange. Bom, nós vamos em seguida mostrar essas 2 reportagens aí que eu citei no início do programa. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo se você ainda não baixou o aplicativo do Banrisul Digital, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e nós já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Por falar em viagem, viajar com o Sesc, viagem com tudo, né, nós vamos mostrar agora uma reportagem sobre o comparativo das viagens da dupla Grenal já para o Campeonato Gaúcho agora. Vamos conferir. Grêmio e Inter já conhecem seus destinos no Gauchão. Na estreia, o Grêmio vai a Novo Hamburgo enfrentar o time da casa, uma viagem de 45 quilômetros, enquanto o Inter viaja 395 até Ijuí, onde joga contra o São Luís. Depois o tricolor vai para São Leopoldo, apenas 35 quilômetros, e o Inter atua em casa contra o Pelotas. Na terceira rodada, os 2 times atuam em Porto Alegre. A quarta rodada é marcada com o duelo entre Grêmio e São Luís na Arena, e Veranópolis e Inter em Veranópolis, uma viagem de 160 quilômetros para os colorados. Já a quinta, o Grêmio faz 130 até Caxias e o Inter 245 até Pelotas. Na sexta, o tricolor pega o Avenida em casa e o Inter faz mais 130 quilômetros até Caxias do Sul, onde pega o Juventude. No sétimo duelo, o tricolor faz a sua maior viagem. São 245 quilômetros até Pelotas para encarar o Brasil e o Inter joga em casa contra o Caxias. Na oitava rodada, a equipe de Renato joga contra o Veranópolis na Arena e o Inter viaja 150 quilômetros para o duelo contra o Avenida, na cidade de Santa Cruz. Na nona, as 2 equipes ficam em Porto Alegre para os jogos contra São José e Aimoré. Já a penúltima rodada é marcada pelo clássico Grenal na Arena e logo depois as 2 equipes fecham a fase de grupos fora de casa. O Grêmio novamente encara os 245 quilômetros até o sul do estado para encarar Pelotas, enquanto o Inter vai até Novo Hamburgo. As 2 equipes vão viajar de ônibus nesses trajetos. Contando ida e volta, o Grêmio faz aproximadamente 1.400 quilômetros, já o Internacional 2.250. Como é que é? Eu não vi ali. O nosso logo do Virando o Jogo ficou bem em cima ali da Internacional. O Grêmio faz 1.400 quilômetros. O Grêmio? 700 de ida e 700 de volta. E o Inter? 1.125 de ida e 1.125 de volta. 2.250. O Inter, pé na estrada pro Inter. Bah, 2.000 quilômetros a mais. Só, né? Mas, curiosamente, o Grêmio vai 2 vezes a Pelotas, né? Mas Pelotas é uma viagem... não, mas não estou falando sobre a viagem, estou falando tecnicamente. Mas como é que foi esse desequilíbrio aí? Pois é. Tu ainda te espanta? Sorteio. Gramados, etc. Troca de gramado. Condições de jogo, enfim. Né? Olha a tabela com times como jogando... Como é que acontece isso, né? Como é que acontece essa disparidade? Por exemplo, um time vai viajar Sabe onde é que dupla. está a disparidade? A disparidade está em Pelotas. O Grêmio vai 2 vezes até lá.
Se o Inter fosse uma vez a Pelotas em detrimento do Inter, o Inter fosse, né, a Pelotas, no caso que não vai, eu já igualaria. Porque Pelotas daria 500 quilômetros, tira 500 do Grêmio, bota 500 do Inter, iguala tudo. Ficava igual. Sim, mas não é o Inter que está viajando mais, então? Tá, mas então como é que tu vai... Então se o Grêmio vai 2 vezes a Pelotas... É que são as grandes viagens do Grêmio são a Pelotas. As outras são... E as outras ficaram pro Inter. Tem Juí. O Ijuí do Inter é que mata. O Inter na primeira rodada vai Juí. Exatamente. Agora, para Pelotas foi um prêmio, né? Vai receber o Grêmio... 2 vezes. Né? 2 vezes, uma no Bento Freitas e outra na Boca do Lobo. Eu diria o seguinte... E o Inter não vai a Pelotas? O Inter não vai a Pelotas. Eu diria que é um desprestígio, né, a Pelotas, no caso. Tu manda a dupla Grenal, só que só manda um. Só manda um. É meio absurdo isso, né? Porque você não... Já que você tem 2 clubes, é como Caxias, por exemplo, você tem 2... Manda um e... Mas aquela que tabela... Pô, nós temos que trazer alguém da federação aqui para falar sobre essa... É que, na verdade... Na verdade, a Federação Gaúcha de Futebol, ela entrega uma opção, né? E quem aprova são os clubes no Congresso Técnico, né? O que é pior, né? É, que diz que os clubes começaram assim, não, mas eu Não vou é trocar aquele meu congresso gramado, que aí eu rolou não lá em posso jogar Cuba, tal lá, dia. Como é que é? Os clubes começaram a pedir para não jogarem um dia ou outro, entendeu? Por exemplo, o clube lá, não, mas meu gramado não vai estar pronto, então foi isso aí que deixa eu jogar 2 fora ao invés de jogar 2 em casa. No caso do Grêmio. 3, o Grêmio vai jogar 3. Só que isso não dá para entender, né? O que você tem que fazer é... Equilíbrio o técnico. jogo é mando teu, Grêmio. Se técnico. tu não pode mandar na arena... aluga o estádio do Vale e vai jogar lá. Agora, você fica mexendo na tabela porque os clubes ficam pedindo para jogar ou não em casa, que isso? E a torcida? Isso é verdade. O Grêmio pediu por causa que tem um show na arena, né? Um show e o isso. gramado não vai estar pronto Dia 100%. 24 é de Sheeran. Tá, mas então meio que virou uma várzea esse negócio. Meio. Uma várzea no sentido pejorativo, porque eu joguei na várzea há muitos anos é mais e o organizado. negócio era organizado, era aí. bom. Tinha umas pauleiras de vez em quando, mas... Vou te dizer o seguinte, tudo que envolve a Federação Gaúcha de Futebol, com todo respeito... Fora que consigo. podem ter certeza, os dias dos jogos aí ainda vão mudar até chegar o Campeonato Gaúcho. Mas E a famosa tabela móvel. Quer ver um exemplo? Ontem no grupo da SEG, dos cronistas, foi feita uma pergunta. Alguém tem a tabela definida do Campeonato Gaúcho? Pois é, eu achei muito estranho essa pergunta. E a resposta foi a seguinte. Estranho. A resposta foi a seguinte: talvez lá pelo dia 7. O campeonato começa dia 19. Como é que a tabela vai estar definida fixa no dia 7, 12 dias antes? Não, e não vai ser fixa. Ninguém se organiza em logística aqui. A logística mandou um abraço. Forget it. Não, isso que nós estamos falando da primeira divisão do Campeonato Gaúcho, tá? Sim. Tá, mas Divisão de acesso. mas está definido. E a Está terceira... definido, mas e aí? Mas, quando é que é o Grêmio? Que dia? Que hora? Às vezes muda um dia ou outro, o horário muda. E essa é a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, divisão de acesso. E a segundona é na semana do jogo, você não sabe se vai ter jogo no domingo, O Otávio disse, o Inter estreia fora contra o São Luís, tá? Em Ijuí. A pergunta que eu faço é a seguinte: que dia, que horas? Por quê? Não sei se a federação sabe, né? As rádios que ajudam a transmitir, a TV não, né? Porque é ela que define, mas as rádios que ajudam a propagar o Campeonato Gaúcho muito mais do que a televisão, elas têm que reservar hotel, reservar linha, organizar a equipe, decidir tudo, fazer logística. Não é assim. Não dá, uma rádio não pode pedir uma linha na sexta para transmitir o jogo no domingo. Não é e assim nem que organizar funciona. a viagem dos seus profissionais. Não é assim que funciona. Do dia 7 para o dia 19 são 12 dias e eu já acho pouco tempo. Porque não é simples você pedir uma linha telefônica no estado do Rio Grande do Sul para o interior. Né? Claro. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, dos 27 estados brasileiros, só 11 têm transmissão de televisão. Sendo que no Paraná, por exemplo, que é um dos 11, os jogos do Atlético Paranaense não são transmitidos. Então, eu considero quase que 10 só. E desses 10, mercado forte mesmo, que eles consideram que tem patrocínio que banca a transmissão, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo. Nem o do Rio banca. Então... Mas você vai bancar para esse ano? Calma. Para esse ano está confirmado? Meu pensamento. Sim. Tu está falando se a parte do patrocínio paga, sim. A televisão, sim. Tá falando? Sim. Mas não é deficitário. Estava se anunciando que não compraria um... Não, eu estou falando 2019.
Agora, Sim, 2020 é outra coisa. Mas aí é porque os clubes não querem um valor maior e tal. E por causa dessa esculhambação que a gente está falando aí da tabela. Porque a televisão, por exemplo, teria jogos determinados domingo que não vai ter como transmitir, porque é em Porto Alegre. Ou vai ter que transmitir em Porto Alegre, a audiência diminui, etc. Onde é que eu quero chegar? Que eu acho que isso aí está com os dias contados. Entendeu? Tá falando dos campeonatos estaduais? Do jeito que ele é feito hoje, é uma quebra de paradigma. Muita coisa já mudou no futebol nos últimos anos e nós vamos ver isso mudar também. Aliás, os regionais o nosso telespectador, o Rodrigo, que é aqui do bairro Vila Nova, em Porto Alegre, ele me mandou uma sugestão, ele está nos acompanhando, dizendo que seria muito bom que viesse alguém da federação para explicar essas circunstâncias todas. Não é? Mas ele me mandou uma sugestão de disputa que seria mais aos moldes da Copa do Brasil. Tá? Para fazer um campeonato gaúcho. Os caras da Libertadores só entram quando falta... Exatamente isso, não que fosse mais adiante e que fizesse isso. Eu já pensei nessas coisas também. Ano passado eu pensava, de repente a dupla Grenal entra nas quartas de final, porque vão classificar igual, mas aí como é que você faz um campeonato? O Alex... Só a TV... Não, mas não só, mas outros times também, pela graduação que teriam na Copinha, O Alex nas outras competições. O Alex Cabeção, um jogador que passou pelo Cruzeiro, ex-jogador agora, né, ele é comentarista, dirigente, ele é uma espécie de um cara que circula pelo futebol para ajudar. Ele me disse o seguinte, eu perguntei para ele uma vez, Alex, você terminaria com os campeonatos estaduais ou tiraria os grandes dos estaduais das primeiras fases para jogar mais para o final? E ele disse não. E eu falei, por que se os grandes reclamam dos calendários? Ajudaria no calendário essa ideia do telespectador? E ele disse assim, você sabe quantos jogadores de futebol vivem dos jogos contra os grandes? Eu falei, não tenho noção. E ele, 90%. Sim, está falando em relação aos clubes do interior. Então, assim, eu, por mais que seja um adepto do fim dos campeonatos estaduais, eu não torço pelo fim dos campeonatos estaduais, nem por essa reformulação. Ninguém está torcendo, eu estou vendo acontecer. É só somar. Não, eu estou te dizendo isso. Mas é inexorável, como querer revogar a lei da gravidade. Não dá. Olha aqui, não dá para a gente pensar nesse socialismo dentro do futebol, me desculpe. Não dá para ficar pensando nisso aí. Então vamos desempregar Não, mas o que vamos fazer? O que vamos fazer? Mas essa é a realidade de mercado. Então é o seguinte, vamos criar emissora de televisão, de rádio e jornal e botar todo mundo dentro que está desempregado. Quer dizer, desculpe, essa é a realidade do futebol. O que nós vamos fazer? A gente não precisa ajudar quem está com problema, mas aqueles que já têm solução não precisamos estragar, né? Não, mas é que não vai ser solução, é o que o Bavaresco está dizendo. Eu estou vendo acontecer. Vai ser uma autofagia. A cada ano diminui. O Atlético Paranaense, com todo respeito, joga com os sub-23. Vai acontecer, gente. O Grêmio vai com as 4 primeiras rodadas, vai jogar assim. Porque há aqui uma rivalidade maior do que tem lá no Paraná. Ainda tem o Paraná que quebra um pouquinho, não são só 2, são 2,5. Agora, deixa eles começarem a ser mais fortes fora do Rio Grande do Sul, como já foram em outras épocas, vai acabar sendo um campeonato disputado pelo terceiro time. Então, se é para ser assim, que seja menor e se bote os times titular. Bota só no final para ver quem vai. Nós estamos falando de realidades, né? E o Diogo trouxe aqui essa informação de que 90% dos jogadores vivem essa dura realidade, é verdade. Mas, em compensação, tem um nicho que são dos privilegiados. Claro. Vamos dar uma olhada nessa reportagem aí. Quem é que fez essa reportagem? Vamos à reportagem, depois eu falo. Primeiro foi o Guilherme Paz, agora vamos ver quem é que está aí. Tem aí? Não tem? Está pautado aqui. O que os jogadores fazem além do futebol. Tá na mão? O jogador de futebol ganha muito dinheiro é fato. Alguns deles chegam a se aposentar e perder tudo o que conquistaram. A vida com alto luxo, festas e carros é tentadora para alguns. Mas 4 jogadores do elenco do Internacional pensam diferente. Eles preferem investir em ações, poupanças de investimento, fundos imobiliários, entre outros. Esse tipo de conversa há 3, 4, 5 anos atrás seria, acho que, impossível, né? Atletas falando sobre investimentos, sobre ações, sobre fundos, esse acesso mais fácil aos investimentos. E aqui no Inter tem uma galera bacana aí, além de nós, aqui tem mais alguns outros jogadores também que gostam de falar sobre isso, que gostam de investir.
E nestes próprios jogadores existem vários tipos de investidores. O conservador, que não assume riscos e menos tolera perdas. O moderado, que assume riscos maiores, mas ao mesmo tempo dá alta importância à segurança. E o agressivo, que assume riscos maiores, podendo ganhar bastante dinheiro, mas ao mesmo tempo perder. Klaus, por exemplo, é moderado, tem bastante renda fixa e investe pouca parte desta parcela. A minha carteira é bem balanceada, assim, tem uma parte pequena em renda variável, assim, e bastante, como eu comecei com a renda fixa, então ainda estou nessa transição ainda, sabe? Então, um perfil bem moderado. Camilo, embora jogue no ataque dentro de campo, também revela um perfil bastante defensivo. Eu tenho um perfil moderado, tenho bastante fundos também. Pela idade também chegando, né? Eu não posso correr tanto risco. A maior parte na renda fixa. Então sou um cara conservador, moderado, tento arriscar, tenho meus fundos de ações. Já o goleiro Marcelo Lomba é diferente e agressivo com seus investimentos. Eu gosto bastante, né, dessa parte de renda variável. Eu gosto de ações. É um prazer que eu tenho, né? Um hobby. De poder estar aprendendo sobre as empresas, sabe? De o que está barato, o que está caro. Eu tenho uma parte do meu patrimônio em ações, em fundo imobiliário, que é uma parte que está crescendo. E estou extremamente otimista com o Brasil, né? Com essa eleição. Otimista também com as empresas, né? Que têm reportado melhores números. Então, eu particularmente sou bem fã da renda variável. O Wendel, por último, assim como o Lomba, é agressivo. Eu era bastante conservador até um tempo atrás, né? Eu acho que também isso é um termo que ele pode mudar, né? De acordo com a situação do país, com o que você vê com o cenário. Você pode ser mais conservador, mais agressivo, moderado. Hoje eu acredito que eu tô com um pezinho já no mais agressivo, né? Até falei com eles essa semana. Aportei mais em fundos de ações, acreditando na melhora econômica do país. Mas se ver a carteira inteira, está mais pro moderado, um pezinho no agressivo. Todos esses jogadores colorados nas finanças, assim como dentro de campo, buscam vencer. Mas que dicas dariam para outros atletas que pensam em fazer o mesmo? Eu vejo o investimento, né, como um time de futebol. Não adianta você só ter atacante, ser super agressivo e às vezes perder um pouco da noção do risco. Então você tem que ter uma zaga, um meio campo, né? Então, mas eu acho que o mais importante, o que a gente aprendeu nesse tempo de prática, é você ser um investidor a longo prazo, com a sua estratégia, dependendo da sua cabeça, mas sim um investidor de longo prazo, confiar em bons gestores e também saber o que você tem de risco, né? O quanto você tolera, o quanto você está disposto a ganhar ou perder. Mas nós acreditamos que no longo prazo a visão é otimista e a gente está bastante satisfeito. Ele e Klaus, entre tantos outros jogadores que também investem, buscam títulos no mercado financeiro. Mas isso aí é quanto por cento dos jogadores de futebol? Não tem como calcular isso aí, não dá, acho que 1%. 1% que consegue fazer isso. Mas além para esses investimentos em renda fixa, enfim, na bolsa, os jogadores estão investindo em negócios, né? O Douglas tem a cerveja, enfim, os jogadores estão buscando outras alternativas de negócio até para investir um pouco do... Mas são negócios dos jogadores ou eles estão associados e entrando com a imagem? Não, eles se associam um pouco, né? O Douglas, você tem o Douglas, o Bolívar, eu sei que tem, o Índio, né? O Índio, é uma cervejaria que entra com parceiro, eles entram com o nome, mas eles não são os gestores, eles só emprestam a marca. Não. E levam eu acho que até mais... Eu acho que até mais do que investimento, os jogadores estão fazendo se preparando para parar. Por exemplo, o Klaus, que estava ali na matéria, ele é aluno de engenharia. Bom, aí é um outro tipo de investimento. Eu acho que eles fazem mais isso. Não, mas ali mostrou que ele investe. Mas ali mostrou que ele investe em renda fixa e tal. Não, isso que o Diogo falou. De investir na sua educação. Mas o caso é tudo, ele, ao mesmo tempo que ele prepara a parada, ele vai guardando dinheiro. O Pedro Rocha, por exemplo. Eu acho que todos os jogadores deveriam fazer isso. Claro, se tem possibilidade de fazer um investimento financeiro, faça. A notícia é mas que faz um investimento também na sua formação. Eu diria o seguinte, se fosse eu, um gestor do futebol, assim, um gestor maior da FIFA, por exemplo, é tipo profissão. Né? É uma profissão, futebol. Para tu jogar bola, tu tem que ser, no mínimo, educador físico. É a minha tese. No mínimo. Mas aí não
Ah, dá, Rogério. Dá. Não vai, matricula, não vai se criar. ensina, dá. Porque tu tira tanta gente aí que sai de periferia para jogar futebol. Nas divisões de base é que os clubes têm insistido com a Tem. escolaridade. Pelo menos ensino médio, Começa né? uma obrigatoriedade, né? Pelo menos o ensino médio ali. Pelo menos o ensino médio, né? Ah, é o mínimo, né? Nós estamos chegando no final do programa, eu quero registrar só aqui o Guido Antonini, ele fala ainda da questão do Luan, tá? Que o Grêmio renovou o contrato com ele e tal, para não perdê-lo naquela oportunidade por um valor menor, né? É verdade. Porém, esse novo contrato tem uma valorização salarial anual, Sim. que é muito alta. E Sim. agora o Grêmio está vendo que ele está perdendo cada vez mais o mercado. E por isso está tentando negociar a todo custo para não ter que pagar 1 milhão por mês, que é o que está previsto para 2020. Mais. Tá? Então é por isso que... E aí ele diz assim, aproveito para perguntar, por que não fizeram a cirurgia e recuperaram a fascite plantar? Ele não fez a informação dos médicos é que ele está totalmente Não, recuperado. Os médicos avaliam que é o último dos últimos casos de fazer a cirurgia em fascite. O Chicão, José Luiz Burtê Sandra, diz, no Brasil é impossível explicar o inexplicável, falando sobre a tabela do Campeonato Gaúcho. É verdade. E o Márcio Fraga disse, cuidado com a bolha imobiliária, né? Os jogadores, talvez o investimento em imóveis fosse o investimento mais tradicional e primeiro dos jogadores. Claro, claro. Depois, Não, o primeiro mês foi em automóveis. Não, sim. Depois... Mas automóvel não é Mas investimento. é uma coisa do passado, né? Automóvel não é investimento. Aí não seria investimento. Eu fiz uma piada. Não, mas que realmente... Não, mas que primeiro os vendedores iam lá vender sapato e roupa para os jogadores. Depois passaram a vender automóvel. Apartamento, agora já tem os investidores do mercado financeiro aí. Muito bom. Gente, obrigado pela participação, obrigado pela sua audiência. O Virando o Jogo volta amanhã a partir da 1h aqui na RDC TV. Fiquem agora na companhia da Ali Klein e o Virou Moto. Até amanhã, obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.